Você sabia que eu, Cícero Benício, já fui altamente depressivo? Não! Pois é, já tive depressão em alto grau. Te conto tudo como aconteceu e como Deus me deu vitória logo após a nossa vinheta. Tudo começou no dia 5 de julho de 2005, um domingo à noite. Aquele dia para mim foi um dia inesquecível. Eu estava chegando da igreja, chegando em casa, quando comecei a sentir algumas situações, algumas reações anormais, incomuns na minha vida. A partir daquele momento parece que o inferno se abriu, algo desse tipo muito estranho passou a estar acontecendo comigo. Eu passei a sentir muita tristeza, muita angústia tomava conta do meu ser, muita coisa estranha acontecia comigo naquele momento. A depressão é algo terrível. E eu quero que você entenda que as pessoas que estão com depressão, elas não estão assim porque querem. Elas não estão passando por tal situação porque querem passar. A família é preciso dar total apoio e entender que para que a pessoa saia daquela situação, ela precisa que alguém lhe estenda a mão. Portanto, não trate, nunca trate. Você que não sabe o que é nervosismo, você que não sabe o que é uma ansiedade, você que não sabe o que é a depressão, não trate isso como frescura. Antes de tudo isso acontecer, eu já sentia alguns sintomas. Sintomas estes que eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Porque o nosso grande problema é começar a sentir reações, situações adversas, não aceitar o que nós estamos passando para procurar ajuda e deixar que a coisa se prolongue. Foi um tempo muito difícil. Eu era crente, já era crente, presbítero na igreja, pregador do evangelho, aconselhador das pessoas e às vezes imaginamos que isso não acontece, por exemplo, com evangélicos, com crentes. Acontece, é algo, infelizmente, a depressão é o mal do século. Então, tudo que eu queria naquele momento, eu daria tudo. Tudo para que eu me visse fora, me visse livre daquela situação. 5 de julho de 2005 foi o dia do início do terror na minha vida, ali no povoado Jatobá, às margens do rio Parnaíba, com vários filhos, esposa para cuidar e trabalho. A minha situação era tão difícil, a minha situação ficou tão delicada. Eu fiquei com 58 quilos. Algumas vezes trabalhando, porque eu nunca deixei de trabalhar mesmo estando assim, porque eu sabia que eu não poderia me isolar. Eu tinha que conversar com alguém, eu tinha que estar entre as pessoas, eu tinha que, de certa forma, buscar me desvencilhar, me distanciar daquela situação. Portanto, eu nunca coloquei, durante esse período, um atestado médico sequer. E algumas vezes os alunos falavam para mim: professor, você mudou de assunto, você estava ensinando uma coisa e de uma vez você mudou o assunto. Pois é, tal era a situação que eu não podia me concentrar como era antes. Mas aí a pergunta é, bom, e quem está com depressão, geralmente, o que a pessoa quer? A pessoa quer se livrar daquilo. Às vezes, as pessoas não entendem porque alguém que está com depressão fala em morrer. Veja, quem está com depressão que fala em morrer, a pessoa não quer morrer. A pessoa quer conseguir uma forma de se sair daquilo. É tão terrível, é tão difícil, que a pessoa daria
tudo, a pessoa mais rica do mundo, ela daria tudo que fosse possível para se ver livre daquela situação. E aí, um grande problema, porque as pessoas geralmente elas pensam em morrer. E aí é que está o grande perigo, porque eu também pensei algumas vezes em dar cabo da minha vida. O grande perigo por quê? Porque o nosso adversário, o diabo, ele é extremamente oportunista e covarde. É nesse momento que ele aproveita para fazer com que a situação piore, para fazer com que a pessoa se desespere muito mais. Veja, capítulo 4 de Mateus, por exemplo, Jesus estava a jejuar, estava no deserto, quando de repente o tentador apareceu a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Bom, Jesus tinha sim poder para transformar aquelas pedras em pães, porém, o adversário tentou colocar dúvidas, fazer com que ele tivesse dúvidas, tá? Então ele trouxe uma situação terrível. Depois, nos versículos 5 e 6, ele transporta Jesus para o ponto mais alto do templo, para o pináculo do templo, e o pior é isso aqui. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde, para que te sustentem nas tuas mãos. O adversário, naquele momento, ele busca levar Jesus ao suicídio. Ele busca levar Jesus a dar cabo da sua vida. Ora, centenas de milhares de pessoas, por não ver uma saída na depressão, por não ver uma saída na angústia, elas buscam exatamente isso. Parece que o adversário intensifica, como já disse aqui, intensifica as suas tentações, intensifica o sofrimento da pessoa, de modo que a pessoa fará o que for possível para que possa sair daquela situação. Aí você pergunta: bom, e o que foi que você fez? O que você fez? Primeiro, eu tive uma família que me apoiou muito. Meus filhos, todos pequenos na época, oravam bastante comigo, juntamente com minha esposa. Nós dobrávamos os nossos joelhos em família e orávamos bastante, pedindo a Deus socorro, pedindo a Deus uma solução. Quando nós lemos, por exemplo, o Evangelho, e cito aqui Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver o Senhor Jesus falando, e a Bíblia em si, claro que a Bíblia fala dos feitos de Jesus, mas a Bíblia falando de tantos milagres, de tantas maravilhas que Jesus operou, que Jesus realizou, a Bíblia mostrando que para o Senhor nada é impossível. E quando nós lemos, por exemplo, o Salmo 37, o salmista vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Certa vez, o salmista estava um tanto estava perturbado também. O salmista estava em batalha e ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Existem situações que é preciso a pessoa tomar medicamentos. Sim, tomar um medicamento, porque veja, a nossa mão, algo na nossa mão adoece, o nosso braço adoece, a perna adoece, o coração adoece, o fígado adoece, os pulmões adoecem. A mente também passa por situações assim. Então é preciso que não haja entre as pessoas aquela de ignorar, dizer frescura, tá assim porque quer, tá? Porque dá para sair. Não dá, só dá para sair com a ajuda de alguém. E a ajuda principal que eu encontrei, primeiro, foi da minha família. Minha esposa não tratou como frescura, tratou como algo sério, ainda que a mesma estivesse sofrendo muito. Segundo, a igreja do Senhor que estava comigo, orou bastante comigo. Cito aqui, irmão José Arnaldo, irmão Irismar, irmão José Maria, que hoje nem é mais crente, vive em outro local. Mas estes homens, juntamente com toda a igreja, eles oraram por mim e comigo. Estiveram
nessa trajetória e comigo até que Deus ali me deu vitória. A situação comigo foi tão difícil que uma certa vez eu, caminhando na Avenida Pinheiro Machado, em Parnaíba, sentido Delta, eu questionei a Deus. Eu fiz uma pergunta a Deus: Deus, eu sou teu mesmo? Me responda se eu sou teu. Porque se eu não sou teu, me diz aí que eu não vou mais te servir, porque passando por tudo isso. Pois bem, e naquele mesmo dia, foi uma sexta-feira, de sexta para sábado tinha uma vigília no povoado Novo Horizonte. Mas a minha oração, a oração que eu fiz perguntando: Deus, eu sou teu, a oração eu fiz apenas na mente. E naquela noite eu fui para aquela vigília e o Senhor Deus usou um homem de Deus que veio na minha direção, gritando em alta voz e dizendo: homem, tu és meu. E hoje eu venço os teus inimigos, hoje eu te dou vitória. E a partir daquele dia, as coisas foram melhorando, melhorando e melhorando. Então não trate, meu amigo, se você tem alguém que tem problemas de ansiedade, problemas de nervosismo, depressão, não trate como brincadeira, não trate como frescura, mas estenda a mão, estenda a mão. Pois bem, aí você pergunta: bom, e você tomou medicamento controlado? Eu vou dizer: não, não, não. Qual foi o meu medicamento controlado? Foi a leitura da Bíblia. Eu lia 10 capítulos, 20 capítulos de uma só vez. E desta forma, eu lia a Bíblia completinha. Eu buscava, portanto, ocupar a minha mente para que eu pudesse me desvencilhar daquela situação. A depressão não é brincadeira. Isso aconteceu comigo 5 de julho de 2005, no povoado Jatobá. Foi muito difícil. Foi o pior momento, foi o pior tempo de toda a minha vida. Mas o bom Deus, juntamente com minha família que me apoiou, juntamente com as orações dos irmãos, juntamente com a leitura da Bíblia Sagrada, me fez aqui estar, sem depressão, forte, pregando a palavra e dizendo que assim como eu venci, o Senhor Deus também está pronto para te dar vitória. Não ceda a Satanás. O adversário poderá dizer: tira a tua vida, dá cabo da tua vida. Se tu morrer, acaba com o sofrimento. Ao contrário, se você se suicidar, você só eternizará o sofrimento, porque você não vai ter como ter salvação e o diabo vai te afligir por toda a eternidade. Portanto, o que você deve fazer é entregar o seu caminho ao Senhor, deixar que Jesus conduza a sua vida. Todas as maravilhas que estão escritas na Bíblia Sagrada não são contos de carochinha, são situações reais, são fatos, aconteceram de verdade e o Senhor Jesus permanece vivo do mesmo jeito, chamando, dizendo em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então não tire a sua vida. Ao contrário, entregue a sua vida a Cristo Jesus e Ele vai transformar, vai te tirar desta situação e você vai poder dizer: Jesus Cristo é real e de forma Ele é maravilhoso e pode livrar a todos aqueles que buscam a Ele, que pedem por seu socorro. A Bíblia vai nos dizer que todos aqueles que buscavam Jesus eram curados, todos. E você não será diferente. Comigo não foi diferente, com você também não será diferente. O Senhor tem cura divina para você. A saída para este problema não é o suicídio, a saída é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, aceite-o como Salvador e deixa Ele te conduzir e você vai ver que grandes coisas o Senhor fará na tua vida. Deus abençoe.